capítulo 4 do segundo livro dos Reis, versículo 1 em diante. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aleluia. Quando nós nos deparamos com uma passagem, principalmente quando nós falamos assim de Eliseu, eu costumo dizer que, falando de Eliseu, nós temos que falar também de Elias. Mas por que falar de Elias? Porque Eliseu foi o sucessor de Elias. Elias, ele foi um homem que desafiou o reino. Elias foi aquele homem que chegou diante de Acabe e disse: segundo a minha palavra, nem chove nem cai orvalho. 3 anos e 6 meses Deus cerrou os céus e não caiu chuva nem orvalho. Acabe procurou Elias aonde havia lugar para se procurar. Acabe procurou e não encontrou. Por que não encontrou? É simples, é porque quando Deus esconde uma pessoa, não tem cão que encontre. Porque quando nós estamos embaixo das potentes mãos de Deus, como diz o salmo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, então descansa, porque estás à sombra do Onipotente. Elias é aquele homem, um homem que, às vezes eu digo assim, vamos dispensar comentários, porque quando nós vamos falar de Elias, nós vamos falar de um homem incisudo, um homem que não tinha papas na língua. Elias, quando ele profetizou que Deus, ele disse para ele: vai para o ribeiro de Querite. Ele profetizou, foi para o ribeiro de Querite, e lá Deus sustentou Elias. Os corvos levavam ali comida, e Elias tomava daquela água, até que o ribeiro secou. Aí ele vai para Sarepta. Aí chega lá, Deus dá ordem, uma viúva, uma mulher, ela termina sustentando Elias. Na verdade foi Elias que levou o sustento para ela. Tem coisas que Deus permite. Escuta bem, redobra atenção. Elias, tem coisas que Deus permite, aquele homem, Deus fala, e a pessoa tem coisas pensa, que Deus permite. Escuta bem, redobra atenção. Favorecida. Eu vou ajudar, aí aquela pessoa sai ajudada. Mas eu lancei o pão sobre as águas, saiu das minhas mãos, mas vê que quando volta numa proporção tão grande, que você diz: vou lançar mais. Aleluia. Quando passa aquele tempo, aí Deus fala com Elias e diz: apresenta-te a Acabe.
Elias vai e apresenta, fala com Elias. Acabe. Interessante é que quando Elias se apresenta a Acabe, a expressão de Acabe foi essa: eis aí o perturbador de Israel. Eu não falei que Elias não tinha papas na língua, era igual a João Batista. Perturbador és tu e a casa do teu pai. Oh glória. Imagine se um rei dissesse assim: mas eu sou rei. Aí ele diria: eu sou porta-voz de Deus. Se os irmãos não sabem, talvez tenha alguém aqui que não conheça, mas o profeta e o sacerdote, as funções. O profeta é aquele que traz Deus ao povo, e o sacerdote é aquele que leva o povo a Deus. Querem que eu repita? O sacerdote é aquele que leva o povo a Deus, e o profeta é aquele que traz Deus ao povo. E nesta noite, irmão Enoque, nesta noite o Senhor usa o pregador como profeta e sacerdote. Hoje o povo vai a Deus e Deus vem ao povo. Recebe! Dia das... Oh glória! Aleluia! Elias, ele faz um desafio. Esse desafio, ele é muito conhecido. Elias, quando desafiou os profetas de Baal e de Azera, porque a mulher de Acabe, ela era uma sacerdotisa. Foi ela que implantou o culto a Baal. Isso é muito profundo. E o povo de Israel, ela fez o povo de Israel errar. E é muito fácil fazer o povo errar. Sabe que se nós não atentarmos, nós enveredamos no caminho de idolatria. Se não atentarmos, de repente nós estamos achando que tudo é normal. Não é assim mesmo. E nós estamos vendo isso. Nada contra, até porque a mensagem não é polêmica, a mensagem é esclarecedora. Mas quantas e quantas vezes as pessoas são influenciadas pela mídia, que a mídia já é manipuladora. É por isso que se faz necessário tomar conhecimento da palavra de Deus. Por que, irmão Enoque? É porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela entra como uma flecha no coração de uma pessoa. Escuta! Quando Elias se apresenta a Acabe, ele lança um desafio. E aquele desafio pareceu bem aos olhos de Acabe, o rei Acabe. E assim aconteceu lá no monte. E Elias, quando desafia, nós vamos observar que um lugar no monte, ora, 3 anos e 6 meses sem ter água, não chovia nem caía orvalho. E Elias, ele mandou que os profetas de Baal, eles preparassem lá o altar. E eles prepararam primeiro, escolheram o animal e prepararam primeiro. Eles se cortavam, que era o ritual. E eles se ajoelhavam e levantavam. E Elias chegou para ele, até num tom meio irônico, né? Elias disse assim: fala mais alto, grita, talvez o Deus de vocês tenha ido dar uma voltinha. Aí chega a hora de Elias preparar, ele reparou o altar do Senhor. A demora é reparar o altar. Se faz necessário reparar o altar. Mas está quebrado, eu vou levando a vida assim mesmo. Me permita, pastor, usar um termo tanto vulgar. Eu vou levando empurrando de barriga. Não, crente não empurra a vida de barriga. Crente empurra de joelhos. Quando ora, como Deus responde, achei. É tanto que Elias, quando reparou o altar, Elias disse assim: tragam-me 4 cântaros de água. Eu quando leio o texto, eu me deparo com esse texto. 4 cântaros de água, depois de 3 anos e 6 meses, sem chover, sem ter orvalho, o ribeiro de Querite secou. Aí Elias diz assim: traga-me 4 cântaros de água. Aí ele: tragam-me mais 4. Tragam-me mais 4. Foram 12 cântaros de água. E teve água, irmão, não teve, porque aquilo que é para Deus sempre tem, nunca falta. Aleluia.
Elias, quando reparou o altar, ele preparou, ele esquartejou aquele animal, colocou ali sobre aquele altar que ele tinha preparado, e derramou água. Ora, o grau de dificuldade ficou melhor, porque o desafio era esse: o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Senhor. O desafio foi esse. Os profetas de Baal, de Azera, não conseguiram fazer com que houvesse a resposta com fogo. Aí Elias encharca o altar com água, encharca o holocausto com água. Ora, se tudo sequinho do outro não teve fogo, imagine molhado. Aquilo que é grau de dificuldade, eu costumo dizer assim: a dificuldade o homem faz, o impossível aí é com Deus. Oh glória! O que é impossível é um lugar encharcado pegar fogo, aí é com Deus. Depois que estava aquilo tudo encharcado, aí Elias mete a cabeça entre os joelhos. Lembra que o segredo está nos joelhos, não é na barriga? Nos joelhos, quando ele dobra lá, quando ele se prostra diante de Deus, aí ele clama, ele invoca o nome de Senhor. Ele diz assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus